Para ele, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso, maravilhoso, seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus, amém? Eu quero cumprimentar todos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no culto doméstico, uma residência, primeira vez, a qual estou aqui, né, na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, no bairro Valinho. Eu quero dizer, né, quando a igreja primitiva começou, era nas casas que se reuniam, até na época do Senhor Jesus Cristo, né, antes dos apóstolos, né. Os cultos, as reuniões eram feitas nas casas, o poder de Deus se manifestava, né? Milagres aconteciam, né? O povo recebia suas bênçãos, o povo era unido, né? E hoje em dia não é mais assim, né? Por causa da evolução, as coisas evoluem, tudo muda, né? Mas a palavra de Deus, ela não muda, né? Eu queria convidar a todos vocês, a qual estão aqui, e você que está assistindo aí, já peço para você deixar seu like, assim o YouTube vai estar recomendando para mais pessoas vão estar tendo acesso a essa palavra, né? A palavra de Deus, amém, né? Jesus. E durante o vídeo, peço para você ir comentando, deixe seus comentários, é muito importante você comentar. Eu convido, né, a todos vocês aqui para nós buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos buscar a presença de Deus, né? Senhor Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco na tua presença em oração, na condição de servo humilde, pequeno e pecador, pois amém, grande é o Senhor Jesus. Deus Jeová, aleluia. Grande é o Senhor Jesus Cristo, grande é o Pai, grande é o Filho, grande é o Espírito Santo, Senhor Deus. Pela tua misericórdia, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor perdoa nossos erros, nossas falhas, nossas transgressões. Espírito Santo, ilumina minha mente, ilumina o meu coração, fala, revela a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Porque de mim mesmo eu não tenho nada, mas eu dependo do Senhor, do Espírito Santo. Amém. A tua luz esteja sobre a minha mente, revela as palavras que é para mim falar, aleluia. As palavras a qual eu preciso ouvir, a qual as pessoas que estão aqui, que estão assistindo, precisam escutar, Senhor Deus. Aquilo que o Senhor tem para mim, e para cada um e para cada pessoa. Eu te peço, a Deus, no nome de Jesus Cristo, tenho certeza, o Senhor está neste lugar, Senhor Deus. Nós não viemos sair daqui da mesma forma como entramos, mas viemos sair daqui abençoado por Ti. Viemos daqui sair bem, Senhor Deus. É que eu me coloco diante de Ti e venho lhe agradecer, pois tenho certeza que o Senhor ouviu este clamor, o Senhor está respondendo. Eu lhe agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus, né? Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, você que está aqui. Quero trazer uma palavra, né? Aqui, a qual Deus colocou, se encontra no livro de livro de Mateus, né? No capítulo 24, né? No capítulo 24, vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Todos acharam? Amém, Jesus. Peço a você que está assistindo através desse vídeo, você compartilhe em todas as suas redes sociais este vídeo, para você ajudar a propagar a palavra de Deus. Aleluia. Essa mulher tem o título, Sermão Profético, a Destruição do Templo. Tendo Jesus saído do templo, e se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Continua, o princípio das dores, o título. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirei de falar de guerras, rumores de guerras, e vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Podeis assentar. Glória Aqui a Deus. nós vimos no sermão profético, né? Os discípulos do Senhor Jesus, eles estavam saindo do templo e foram para o Monte das Oliveiras, né? E no Monte das Oliveiras eles se assentaram a conversar com o Senhor Jesus e perguntaram, né? Como diz aqui, quando será? Que sinal haverá das tuas vindas e quando será, né? É que eles já sabiam, eles andavam com o Senhor Jesus. Jesus já tinha falado que ele iria subir ao céu, mas ia voltar outra vez, né? Para buscar o seu povo escolhido. E os discípulos queriam saber quando, que dia que ia ser, mês, ano, que sinal que ia haver, né? Mas nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo responde. O Senhor Jesus, ele nunca deixa sem resposta, ele sempre tem uma resposta. Pode ser na hora, pode demorar o tempo que for, pode ser um pouco antes, mas a resposta é certa. E a resposta de Deus pode ser sim, pode ser não, pode ser talvez, pode ser espere. Mas aqui, Jesus respondeu aos seus discípulos quando eles fizeram essas perguntas. Certamente todos fizeram a mesma pergunta, né? Daí Jesus deu os sinais para ele. Primeira coisa, Jesus disse, vede que ninguém vos engane, né? Daí ele foi falando, né? Certamente vereis falar de rumores de guerra, vede não os assusteis, porque é missa necessário assim acontecer, ainda não é o fim. Porque a guerra existe desde o tempo do rei Davi, no Antigo Testamento, guerra vem havendo, como atualmente lá no país da Ucrânia. Eu ouvi falar que não terminou a guerra ainda, a imprensa não está falando muito, não estão comentando muito, mas ainda continua, né? Guerra, terremotos, isso acontece, né? Mas ainda não é o fim. Jesus Cristo falou que não seria o fim ainda do mundo. Não seria a volta de Jesus quando tudo isso viesse a acontecer como já está acontecendo. E continua, né? E Jesus continua falando, né? Como já vimos aqui. Jesus diz, porém, isso é o princípio das dores. É o início das dores, né? Aquilo que dói, aquilo que não é bom, né? Mas é o início apenas. Como Jesus fala que sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados, toda nação por causa do meu nome. Glória a Deus. Por causa do nome dele, o Senhor Jesus, que é uma procuração que ele deixou para nós, para mim, para você, para nós que oramos, que falamos com Deus, né? Através do nome do Senhor Jesus. Essa procuração nos dá direito a reivindicar aquilo a qual nós temos direito no mundo espiritual. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Em outra parte aqui, né? Ele fala, o Senhor Jesus Cristo diz, aqueles que crerem em mim farão as mesmas obras que eu faço, farão maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Ele deixou esse poder para nós orar a Deus e acontecer o mesmo que acontecia quando Jesus orava. E obras maiores ainda, qual Jesus não fez, né? Amém. Seria milagres, não só milagres, mas outras bênçãos também. Porque muitas doenças não existiam quando o Senhor Jesus Cristo esteve na terra, né? Por isso que ele disse, nós ia fazer as mesmas obras que ele fez e maiores ainda, né? Como, por exemplo, a doença da AIDS, do câncer não tinha, né? E entre outras. E Jesus Cristo, do Senhor Deus, ele cura todas, né? A palavra dele não mudou, os milagres continuam acontecendo. Eu sou prova disso, né? Não vou entrar aqui em detalhes do testemunho meu, né? Mas foi mais ou menos 11 anos e meio atrás, mais ou menos isso, né? Eu sofri um acidente no trabalho, cidade de Porto Alegre, né? Mas foi um mistério, né, grande. Eu vou relatar um pouco só aqui, né? Que eu caí na altura de 2,30 m, daí bati, quer dizer, as costas só, bati assim, levantei e não bati a cabeça. Só que nesse momento eu fui orando poucos segundos até, né, caí assim, né? Eu caí de em pé, tem como uma pessoa, por exemplo, caí por dentro de 2,30 m assim, caí de em pé, né? Fiquei assim em pé e senti que duas mãos estavam me segurança, que eu olhar pro lado não via ninguém, né? Mas antes disso eu vinha orando, orei rápido assim, né? Que aquilo foi rápido, né? Daí eu entendi, eram os anjos de Deus que estavam lá, Deus mandou os anjos, aquelas mãos eram os anjos dele, né? E aconteceu aquilo que Deus permitiu só, né? E quando cheguei lá no hospital, depois de dias que estava, fiquei 40 dias aguardando para fazer a cirurgia na coluna. Daí os médicos falaram para mim, não, falaram para minha mãe, falaram assim, isso foi um livramento, foi um milagre. Como é que ele não quebrou as pernas? Realmente quem quebra a coluna assim vai atingir as pernas, vai quebrar e não, nas pernas não atingiu nada, né?
E não atingiu nada, ficou no normal, simplesmente na coluna, nas costas só foi que aconteceu, né? Que quebrou 2 vértebras. E as pernas ficou normal, com a pancada que deu, não aconteceu nada, né? Simplesmente só na coluna, né? E o celular que tava comigo, ele usou o celular, não era desse ainda, moderno, que não tinha. O celular, ele só desligou e não que quebrou, né? Que tava no bolso, eu achei. Que assim, estranho, como é que pode, né? Celular, coisa fácil, que sacar na altura assim, não quebrar. Esse é o mistério, né? Mistério quer dizer coisas não reveladas, mas eu posso entender que já foi revelado isto, quer dizer que o anjo de Deus que estava lá, né? Que fez que isso acontecesse, né? E que Deus permitiu, né? Mas aconteceu depois, foi na virada do ano, né? Eu estava no hospital ainda lá, que não podia ficar só na cama, não podia levantar e nem sentar, que o médico me proibiu de sentar, e eu obedeci, que estava lá. Temos que obedecer aos médicos, às autoridades também, abaixo de Deus, né? E eu foi no virada do ano de 2010 para 2011. Recordo, eu estava escutando o rádio, né? Minha mãe comprou um rádio, né? Deixei lá, escutando assim, né? Esse rádio a pilha. Não, pilha não, luz é pilha. Daí, Deus usou uma pessoa para falar através de uma vigília, né? Que estava escutando através do rádio, né? É lá de São Paulo, até aquele, como é que é? O Bispo Edir Macedo, ali, Universal, estava pregando, né? Daí, ele estava pregando e falei, Deus deu a resposta naquela pregação, eu ouvindo, Deus que falou assim, só para você, enquanto você continuar plantando mal, não vai resolver nada, não vai adiantar. Pode pedir para quem for orar para você. Se você estiver plantando mal na vida de outra pessoa, não vai acontecer nada. Pode subir em cima de você que não vai resolver nada. E isso aí é um tempo. Quando você parar de plantar o mal, a cura vai vir. Não sei se vai ser agora, se vai ser o mês que vem, se vai Glória ser... a Deus, aleluia. Mas é certa, a cura, o milagre, essas palavras. Senhor. Foi a resposta de Deus para mim, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E daí foi, né? Acho que eu não ia entrar em muitos detalhes, né? Eu quero contar o testemunho completo ainda, né? Glória a Deus, aleluia. Mas aqui Jesus Cristo nós seríamos odiados, né? Por causa do nome dele. Aqui no Brasil, né? Ainda isso aqui é raro, não acontece, né? Assim, de um cristão assim ser morto por estar levando a palavra de Deus, né? Isso aconteceu agora, foi mês atrás, que no estado lá, esqueci, lá no nordeste do Brasil, né? Que uma pessoa invadiu a igreja e matou a mãe de um cantor, esqueci o nome do cantor, não é muito famoso, mas é conhecido, né? Mas é muito raro isso, né? Que tem a lei da liberdade religiosa. Tem uma lei para se expressar aquilo que nós cremos, né? Os ensinamentos, a doutrina da igreja que a gente congrega, a gente pode expressar, falar da Bíblia também, né? Com liberdade, né? Mas tem países que já acontece isso, de perseguições. Claro que nós estamos perseguidos aqui no Brasil. Muita gente odeia nós por causa da palavra de Deus, né? Mas Deus, ele é a proteção nossa. Ele nos protege, não vai deixar nenhum mal nos tocar, né? Glória a Deus. E aqui continua, né? Nesse momento, nesse tempo, muitos vão se escandalizar. Isso acontece, né? Acontece até bastante, né? Pessoas provocaram um escândalo, né? Entre cristãos, né? Mas Deus diz para nós aqui, né? Aqui fala também, né? É sobre a vinda dele, né? Os sinais estão aí, os sinais estão acontecendo. Mas tem uma coisa que falta só acontecer para o Senhor Jesus Cristo voltar, né? Como também, outro fato real que aconteceu aqui, quando foi mesmo 2 anos atrás, né? Aqui perto do interior de Passo Fundo, não lembro, na BR, não lembro que lugar do interior, não sei se vocês ouviram falar, né? Eu estava vendo num grupo do WhatsApp, num grupo da igreja que eu faço parte, né? Esse fato aconteceu, né? Coisa que eu não tinha visto, assim, né? Tava na beira da estrada, né? Um senhor pedindo carona, o senhor assim humilde, atacando os carros, assim, ninguém parava, daí passou um carro, né? Carro novo desse, moderno, bom, daí... Só que era um pastor que tava no carro, que era o motorista, daí parou, abriu a porta, quer carona? Entrei, falou, quero sim. E no momento que ele entrou, o senhor entrou no carro, né? Puxou a conversa com o motorista do carro e foi falando, perguntou, o senhor sabe o que aconteceu no céu ontem à noite? O motorista ficou assim, não sei, eu nem lhe conheço, que é o senhor. Daí ele falou assim, ó,
O Senhor Deus Jeová mandou os anjos tocar as trombetas e vir buscar o seu povo na terra. Daí o Senhor Jesus Cristo se ajoelhou na frente de Deus o Pai, chorou novamente, disse, pediu assim, dá mais um tempo. Tem muitos lá na terra que estão na minha igreja, precisam se consertar, porque não vão ser salvos se o Senhor vier agora, mandar agora buscar o seu povo. Tem muitos que estão no mundo que precisam se converter a mim, senão não foi em vão o sangue que eu verti na cruz. Daí Jesus Cristo falou comigo naquele diabo, chorando, ajoelhado na frente do Glória Deus, do Criador, né? Deus maravilhoso. E daí aconteceu que daí esse dia, e daí foi indo, daí esse motorista, que era o pastor, insistiu para esse senhor dizer qual é o seu nome. Ele ainda não quis dizer, foi falando, enrolando, não disse o nome dele. E daí daí muitos perguntou, mas como é que você sabe que isso aconteceu no céu? Daí ele falou, pois é, não disse pois é, ele disse assim, eu era um anjo desse que estava lá ontem no céu. E daí aconteceu com a porta fechada assim, aquele senhor desapareceu do nada, saiu com a porta, vindo fechado o carro. Como é que pode? Já entendemos que é um anjo de Deus, que Deus mandou, né? Que Deus deu um tempo ainda, mas não sabemos quando vai ser este tempo, né? Quanto tempo é, né? Mas eu posso acreditar que há bastante anos ainda, né? Amém, Senhor. Que Deus deu Aleluia. para o Senhor Jesus Cristo não vir ainda, né? São fatos verídicos, aconteceu mesmo, né? Não é só falado, né? Deus maravilhoso tu és. Como diz aqui, aquele que porém perseverar até o fim será salvo. Diz aqui também esse evangelho, o reino será pregado, todo o reino por todas as nações, testemunho de todas as nações, então virá o fim. Bem claro, podemos entender, Jesus falou, né, que esse evangelho seria a palavra dele, que deixou ia ser pregado por todo o mundo, todas as nações, todos os países do mundo. Todas as pessoas que existem em todos os países do mundo vão ter que ouvir. Não vai passar nenhuma pessoa sem saber da palavra ou sem ouvir o nome de Jesus. Amém. Sabemos que tem poucos países ainda que as pessoas não ouviram falar do nome de Jesus Cristo, né? Mas nós não sabemos quando a última pessoa vai ser evangelizada, né? Somente Deus, como o Rios respondeu antes aqui, né? Somente Deus, o Pai, sabe, né? Nem os anjos, nem ele sabia, né? Quando ele vai retornar, né? Para que o seu povo viesse estar com ele no céu, né? E aqui a palavra diz, então, quando ser pregada a todas as nações, então virá o fim, né? Só temos que estar sempre preparado, né? Sempre vigilante e preparado para a volta do Senhor Jesus. É uma palavra diferente essa, né? Porque o Espírito Santo me revela, né? Até pedi, orei antes, orei agora aqui, né? Amém. Para que Deus me desse uma palavra, revelasse de mim mesmo, né? Tem nada e Deus revelou, colocou na minha mente São Mateus 24, para ler esses versículos, né? É o que nós precisamos ouvir, né? Para este dia, para o dia de hoje, né? É o que Deus tem a falar comigo e com cada pessoa. Que primeiro vem para o pregador, depois vem para as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, escutando a palavra. Como diz em outra parte da Bíblia, a bênção passa pela barba de Arão, quer dizer, passa pela pessoa que está abençoando e depois pela pessoa que pediu a bênção, né? Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E uma referência sobre essa palavra, se nós vemos no livro de cá, não vou ler aqui, mas em Atos, capítulo 1, no capítulo de Atos 1, as partes que falam, né, que quando o Senhor Jesus Cristo, 3 anos e meio, o ministério dele foi na terra, né, sim, não fala isso, mas quando ele subiu ao céu, né, a mãe de Jesus, Maria, né, ficaram olhando, e várias outras pessoas que estavam junto, quando ele subiu, na mesma nuvem que ele subiu, naquela mesma nuvem ele vai voltar, né, ele retornará, né, aquela mesma nuvem, né? Não vai ser outra, vai ser aquela. E Maria, mãe de Jesus, ficaram em oração. A igreja ficou em oração, unicamente clamando a Deus depois disso, né? Que até ali eles tinham, pois dali eles tinham que se virar por conta, né? Mas eles sabiam que se eles orassem em nome de Jesus, a vitória seria certa, que eles iam passar por luta. Assim surgiu a igreja primitiva, os apóstolos, né? O tempo chamado Porta Formosa, ali deu início, como também nas casas continuaram se reunindo, né? Glória a Deus. Até aqui, né? Não podemos falar além daquilo que Deus nos dá, né? Que Deus nos revela, né?
Eu convido a todos vocês para fazer uma oração, falar com o nosso Deus. Concentramos a nossa fé no Deus vivo, né? O Deus de Israel, o Deus a qual está aqui. Oramos. Senhor Deus, Jeová, em nome de Jesus, Deus, mediante a Tua palavra, eu oro a Deus. Te peço, Deus, venha nos proteger, venha nos livrar das perseguições, Senhor. Coloca por terra todas as perseguições agora. Em nome de Jesus, venha nos dar vitória, venha nos blindar de todo o mal, Senhor. Onde colocar a planta dos nossos pés, que estão os anjos do Espírito Santo estejam conosco, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, vai, guarda essa família, tuas mãos sabemos, Senhor poderosas, Deus, vai assim, que nós vai oramos, ter o nós poder da clamamos tua ao Senhor, que é o abençoador, o Senhor que é povo que nesse é o dono lugar, da bênção. almas Eu te que peço, me fazer dá a um pouco tua mais de obra, sabedoria. Senhor. É no Acrescenta teu nome que nós sabedoria na minha mente e na mente de cada pessoa. Assim que o Senhor deu sabedoria a Salomão. Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, que nós já está sendo preparado para a tua vinda, pronto. Sabemos que não estamos 100% ainda preparados, mas nos ajuda, Senhor Deus, a nossa caminhada, que nós não devemos desistir, olhar nem para a esquerda nem para a direita, Senhor. Eu oro primeiramente por mim, segundo para essas pessoas que estão aqui, Senhor. Não permita, Deus, que nós viesse desviar do teu caminho mais, que eu não venha mais me desviar, mas que eu venha continuar firme, ó Deus, por tudo que aconteceu, ó Deus, a qual o Senhor tem me protegido, me guardado. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eu abençoo cada uma, essa pessoa que assiste através desse vídeo, seja abençoada por ti, em nome de naquilo Jesus, que ela precisa, que ela necessita, Senhor em nome Deus. de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego a ti essa oração e lhe agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Tua Deus. câmera tá Vamos tão atenção escura, mais um irmão. pouquinho. Aleluia. Glória a Deus.